Está começando mais um Acredite Se Quiser. E hoje nós temos um trabalho para ele. Para o super alienígena, não é mesmo, senhor Ufudjack? Isso aí, Mr. PH. Hoje o papo vai ser bem interessante, viu? Quem gosta de cultura nerd vai se deliciar com o programa de hoje. Hoje o papo vai ser legal, cara, que nós vamos lembrar muita coisa, nós vamos citar alguns super seres aqui, que o nosso tema hoje é esse. São os alienígenas que vieram pra Terra e se tornaram super-heróis. Então, nós vamos conversar sobre eles na cultura pop. E pra falar desse assunto, desse tipo de coisa na cultura pop e quadrinhos, a gente tem aquele convidado perfeito, o senhor Big Boss Douglas. E aí? É um pássaro? É um avião? Não, é apenas um alienígena fazendo grau na Terra e mostrando que a gente não sabe fazer igual. Que coisa, gente. Prazer estar aqui de novo. Valeu, cara. Eu te agradeço. Tamo junto. O papo hoje vai ser muito bom, cara. Na hora que você me sugeriu essa pauta aí pra gente gravar, eu falei, cara, que ideia fantástica. Eu gostei demais dessa ideia. Vai ser divertido, o pessoal vai gostar. Vai ser muito divertido. Então, daqui a pouquinho, logo após a vinheta, procurem rapidamente uma cabine telefônica que o bicho tá pegando. Deuses astronautas, Omnitrix, Manual de instruções, Trip Advisor, Super alienígenas. Acredite se quiser. Pois bem, senhores, vamos lá. Vamos começar a falar dos alienígenas que chegaram ao nosso planeta e, ao invés ali do padrão normal que tinha acostumado com os alienígenas, de vir fazer experiência, roubar vaca, abduzir as pessoas, eles se tornaram super-heróis. Eu acho que o primeiro que a gente pode começar falando aí, não tem como, acho que é o alienígena super-herói mais famoso da cultura pop, é o Superman, concordam? Ah, não há dúvidas, né? Com certeza. Superman é o pai de todos os alienígenas super-heróicos, né, por assim dizer. Na verdade, se nós formos fazer uma linha do tempo, nós já tínhamos, né, tanto na literatura quanto nos quadrinhos, figuras super-heróicas que vinham para a Terra, né, e faziam suas peripécias, né? Só que ela tinha, na verdade, geralmente um condão mais de terror, aquele sci-fi, aquela coisa mais pulp, muitas vezes. Tanto que nós vamos ter, por exemplo, personagens que foram muito famosos na literatura pulp, né? Como Flash Gordon. Mas aqui, desculpa te interromper, me corrija se eu errado, o Flash Gordon era terrestre, não era não? Não, o Flash Gordon é terrestre, mas ele vai ter essa relação com seres alienígenas humanoides. Ah, tá. Nós vamos começar a ver isso, né? O John Carter é a mesma coisa. O John Carter, na verdade, ele é o super-herói lá em Marte, né? Sim. Quando ele vai pra lá, ele ganha poderes lá, né? Ele dá aqueles saltos. Então, ali na década de 30, quando o Jerry Siegel e o Joe Shuster fizeram o Superman, como a gente conhece, já havia, naquela época, alguma coisa de humanoides superpoderosos fazendo alguma coisa, sabe? Não era algo tão inédito assim. Embora ainda era pouco, a maior parte era terror e por aí vai. Mas quando a gente fala em super-herói, a gente tá falando num conceito. Naquele conceito da pessoa com um uniforme, com poderes, com extra-humanos. E as primeiras histórias dos primeiros super-heróis, a grande maioria foram alienígenas, porque era uma forma de tu explicar esse assombro, né? Esse poder extra-humano, né? Então, por isso que a grande maioria são alienígenas. Ou magia, né? Geralmente era um dos dois caminhos que eles adotavam lá na década de 30, 40 e 50, na criação dos principais super-heróis alienígenas que a gente conhece hoje. Sim, inclusive o Stan Lee, ele chegou uma época lá que ele não conseguia mais inventar um jeito de dar origem pros heróis, já tava saturado essa parada de alienígena, então ele resolveu criar os X-Men, que são pessoas que nascem com poderes, Sim, e é isso, não tem que ter explicação, entendeu? Dizem que foi a mulher dele que deu a sugestão, ele tava quebrando a cabeça, porque aí o Homem-Aranha foi aplicado por uma aranha, o Hulk foi uma bomba gama. Era sempre uma coisa assim. Aí a mulher dele falou, por que eles não nascem dessa forma? Pois é, aí vira, eram os X-Men.
É, e fizeram X-Men. Cara, voltando no Superman aqui, que eu gosto muito, eu li muito Superman quando eu era criança, muito, muito. Eu vou destacar aqui 2 histórias do Superman Manda. que me chamaram muita atenção quando eu li. Eu quero saber se vocês conhecem. A primeira é uma HQ que chama O Prego. Vocês conhecem? Ah, excelente. É muito bom. Cara, porra, essa história é fantástica. Porque a história é o seguinte: começa assim, justamente com essa narração. Um casal estava saindo de sua fazenda pra não sei o quê, e pegou uma estrada, e no meio do caminho havia um prego que furou o seu pneu. Esse casal em questão era a Martha e o Jonathan Kent, o pai do Superman, e eles não conseguiram chegar até o local da queda da nave do Superman. E o exército achou ele. E pegaram e guardaram o Superman e fizeram dele uma arma militar. Eu acho essa história muito legal, cara. É muito E legal. mostra É muito legal. que o Superman é o Superman que a gente conhece por causa da criação que ele teve. Como ele cresceu ali no meio militar, sendo treinado pra ser uma arma, cara, o Superman dessa versão é muito diferente. E como eu havia citado no início, eu vou indicar aqui 2 HQs do Superman. A outra é Entre a Foice e o Martelo. Vocês conhecem essa história? Sim, é um baita quadrinho, baita quadrinho. Tem inclusive uma animação na HBO, pra quem não curte muito ler quadrinho, que é muito boa a premissa, porque é o Super-Homem que na década de 30, ao invés de cair nos Estados Unidos, conforme a história original do quadrinho dele, cai na União Soviética logo após a Revolução Russa e um pouco antes da Guerra Fria. Então, o mundo muda com esta balança de poderes, uma vez que o Super-Homem agora é soviético. E comunista. E comunista. Você leu, Jackson, essa HQ? Pior que não, cara. Eu não tinha esse hábito de ler HQs, assim, antigamente. Eu lia Gibizinho da Mônica de vez em quando, mas HQ de super-herói, não. Eu não tinha esse hábito. Minhas leituras eram mais, digamos assim, eram espaciais também, mas não envolvendo super-heróis, né? Calma que nós vamos chegar numa parte boa que você vai poder falar à vontade, meu amigo. Mas, putz, eu cresci lendo HQ, cara. Eu li muita. De Mônica, Disney, DC, Marvel, eu lia tudo. Mas vamos lá. Douglas, Superman. Essa história toda do Superman ser esse símbolo que ele é, inclusive, igual eu falei aqui, muito do Superman que a gente conhece aqui é porque ele cresceu naquele lar que ele cresceu, junto com a Martha e com o Jonathan Kent. Eles transformaram ele no Super-Homem que a gente conhece. E o Superman, ele mudou muito da criação dele até hoje, né, Douglas? Sim, assim, cada geração teve seu próprio super-homem. Tipo, a galera que viu o super-homem na origem, lá no finalzinho dos anos 30, início dos anos 40, o super-homem não voava, era um super-homem que pulava. Era um super-homem que lutava pelo proletariado, sabe? Já quem leu o super-homem nos anos 60, 70, depois daquela questão do Comic Code Authority, que os quadrinhos ficaram bastante infantilizados, por conta daquela polêmica que os quadrinhos podiam estar levando as crianças a se tornarem rebeldes. O Super-Homem era uma loucura. O Super-Homem ele arrastava planetas com correntes. Era uma coisa louca, assim, era loucura total. O Super-Homem apresentava uma criptonita vermelha e mudava de personalidade. Os filmes do Super-Homem, o 1, 2 e 3, é muito inspirado neste período. A gente gosta muito dos filmes do Super-Homem dessa década, e até hoje realmente é um dos melhores filmes de super-heróis, mas nós não podemos esquecer que tem uma cena que o Super-Homem tira um celofone do peito e joga e prende o bandido. Porra! Lembra disso? No Superman 2, sim, na Fortaleza da Solidão lá. Isso é fruto desse Super-Homem bobinho dos anos 60 e 70. O Super-Homem tem uma criptonita com nicotina e ele começa a fumar e beber, fica loucaço. É o Super-Homem dessa mesma época. Isso é inspirado nesse período. Muito diferente do Super-Homem dos anos 80, que é o que a gente conhece mais. Que é um Super-Homem mais ético, mas não tão super poderoso, mas não tão. Então, dependendo de quanto lê o Super-Homem, é um Super-Homem muito diferente um do outro. Sim, inclusive o Superman no início, né, o Douglas, quando foi criado, ele não voava, ele pulava super alto, pulava por um arranha-céu. Frase famosa, mais rápido que uma locomotiva, atravessa edifícios com um único salto, entende? É, bem isso. Eu lembro que um tempo atrás eu tava passando na TV a cabo aqui o primeiro Superman do Christopher Reeve. Aí eu parei lá e tava assistindo, minha mulher tava comigo. Aí no final ali, quando ele começa a voar em volta do planeta, né, no sentido contrário da rotação pra fazer o tempo voltar, eu falei, putz, isso hoje não faz o menor sentido. Minha mulher falou assim, mas é tão bonitinho. Ele faz isso pra salvar ela, é tão lindo. Isso é fruto dessas primeiras HQs, que as coisas eram mais simples, as coisas eram mais resolvidas mais facilmente, assim, com uma pureza maior, sacou? Sim, não há dúvida. E assim, e como o episódio de hoje é sobre alienígenas superpoderosos,
Poderosos, a gente vê, né, que os quadrinhos, o cinema, a cultura pulp, né, os livros pulp e tudo mais, que a gente já falou, todos eles utilizam o alienígena como uma forma de não ter que dar muita explicação para os poderes, né? Exatamente. Então, ó, ele veio do planeta tal e voa. Ele veio do planeta tal e lança raio do olho. Mas também é muito comum na cultura pop objetos alienígenas. E eu sei que tu gosta de uma série de um objeto alienígena. Conta aí pra nós. Boa, Douglas. Inclusive, o Jackson, essa aí é uma oportunidade pra você falar assim, essa aí eu lembro, essa aí eu vi. Eu vou aqui citar a abertura, famosa abertura desse seriado aqui. Eu quero ver se o Jackson lembra, hein? Hal é um professor com alunos muito rebeldes. Um dia, ele sai numa excursão pelo deserto. De repente, surge o imprevisto. Algo de muito estranho começa a acontecer. Uma nave vinda do espaço com seres extraterrestres muda para sempre a vida do professor Hal. Quem são eles? O que querem eles? Eles vieram à Terra para transformar o professor Ralph no defensor da paz e da justiça. Para isso, ele ganha um traje especial com todas as instruções para enfrentar os perigos e lutar contra o crime. Mas nem tudo dá certo para o nosso herói. Ele perde o manual de instruções e se torna um grande desastrado. A vida do professor Ralph corre muitos perigos. Ele precisa aprender a usar o traje especial, pois só assim ele terá poderes para lutar contra os bandidos mais perigosos do mundo. Tudo pode acontecer com o super-herói americano. Você lembra, senhor Fujek? Não é do meu tempo. Ah, você tá falando sério? Sério. Só tu que é velho, só tu que é velho. Aqui só tem Me guri chamou novo. de velho agora na cara Aqui só dura. tem guri novo. Cara, era muito bom. Essa série era muito boa. Inclusive, tem até um episódio na série, na terceira temporada, acho que foi por isso que ela foi cancelada. Porque meio que perdeu a graça. Ele consegue contatar os extraterrestres, eles voltam e dão um outro manual pra ele. E ele aprende a usar os superpoderes dele. Aí a série meio que perdeu a graça e ela acabou sendo cancelada na terceira A temporada. comédia que era engraçado, né? Que era o bom. É, aquele rabo dele, tipo assim, que ele não sabia usar os poderes dele. Inclusive, no episódio piloto lá, ele tava tentando voar e não conseguia, e o menino que falou pra ele, o menino falou assim, o Superman faz assim, ó, ele dá uma corridinha e pula e voa. E aí ele vai e tenta. E, cara, ele voa todo desengonçado. Ele nunca conseguiu fazer um pouso, ele sempre batia, explodia a parede, batia em alguma coisa e caía. Era muito boa essa série. Agora, de objetos alienígenas que dão poderes, a geração mais nova, não um velho igual o PH, caquético assim, vai ficar... Tem o Ben 10. Vocês lembram do Ben 10? Cara, não é da minha época, eu não ficava assistindo o Ben 10, eu conheço por causa do meu filho. Mas a galera que tá nos escutando aqui, eu tenho certeza que se não escutaram, os filhos viram. Porque o Ben 10 é exatamente isso, é um relógio alienígena que não, tem... relógio não, é um Omnitrix. Tu não assistiu, mas tu lembra do nome? PH, abre o jogo. Cara, eu assisti Ben 10 com meu filho muito. Tá bom. Eu falei, eu não parava pra assistir Ben 10 porque não era da minha época. Mas quando meu filho era pequeno, que ele adorava, eu assistia com ele direto o Ben 10. Sim, por exemplo, o Omnitrix, qual era a ideia? Ele tinha DNA de várias criaturas alienígenas, e aí quando ele usava, ele incorporava as características dessas criaturas alienígenas que tinham poderes próprios. Sim. Por conta da sua natureza. Então a ideia é muito boa. A ideia é de ter vários alienígenas com várias raças, com poderes, digamos assim, né? Que faz parte da biologia deles, né? É muito legal. Aquilo ali é um... Como é que é o nome? É um relógio cripto... Como é que é? Isso. É um relógio criptozoológico. Ou... Isso. É um arquivo de DNAs espaciais ali. Isso. Que ele consegue acessar a hora que ele precisa. E, cara, eu achava essa ideia do Ben 10 muito legal. Eu acho a ideia dessa história muito legal. Porque, cara, tá sempre renovando e ele sempre pega DNAs novos, ele pode virar seres novos, entendeu? Sim, e assim, e puxando agora a farinha aqui pro saco da editora Tábula, posso fazer um merchan aqui no meio do episódio, que tem tudo a ver Por com o tema? favor. Por favor. Legal. Nos anos 60, agora os mais velhinhos, que nem nós, né, salvo o UFO Jack, que é gurizão, no Brasil teve muito sucesso os desenhos da Marvel, aqueles desenhos desanimados, lembra? Sim, eu lembro. Então, assim, ó, muitas editoras queriam ter os seus super-heróis, porque fazia muito sucesso, né?
Então, imagina, toda criança, todo adolescente via aqueles desenhos animados, então vendia muito quadrinho, na época era editora Ebal, essas coisas todas. E uma editora chamada Taika, ela lançou 8 quadrinhos desenhados por um dos maiores artistas ítalo-brasileiro, que é o Eugênio Colonese. O cara é um gênio, o cara publicou na Europa, na Argentina. Tipo, ele trabalhou ao lado do Osterheld, o criador do Eternauta, que teve série pouco tempo atrás, lembra? E esse Colonese, ele fez um super-herói chamado Miller, o Homem Misterioso. E é um quadrinho incrível, lindíssimo, lindíssimo. Assim, desenhos... Não conheço, esse eu não conheço. Não, ele saiu só em 67 e 68, 8 edições, só. Nunca mais foi republicada, nunca mais. E este material, que conta a história desse alienígena, que tem superpoderes, usa uma roupa alienígena também, luta contra aquelas naves bem no estilo Guerra dos Mundos. Cara, é lindo. Eu vou deixar depois o link aqui no episódio. Ele tá em pré-venda, esse quadrinho, tanto no Catarse quanto na Amazon. E é um ônibus. A gente juntou todas as outras edições, restauramos e estamos republicando elas num volume único. Ou seja, quem leu em 67 nunca mais teve acesso. E finalmente agora a gente está republicando aquele material que saiu lá em 67. Então assim, ó, é um material para quem gosta de sci-fi, para quem gosta de super-heróis. Ele não é um super-herói bobão, ele é um super-herói mais sério, né? A coisa é mais adulta, por assim dizer. É um baita quadrinho. Dica para todo mundo, link aqui na descrição. Vou deixar o link pro pessoal poder conhecer. Você está ouvindo? Acredite, se quiser. Eu vou agora puxar uma parada aqui que eu tenho certeza que o Sr. Afrojack vai falar assim: essa é minha área. 2 sagas que são muito conhecidas ali pelos seres alienígenas que estão nela, que é Star Wars e, Sr. Afrojack, Star Trek. Hã? O que é isso? Não conheço. Nunca vi. Não, mas aí o PH tá furando a pauta. Aí o PH, eles não são super-heróis, PH. Eles têm poderes, mas não são super-heróis. O super-herói, ele tem que ter fantasia. Ele tem que voar, ou pular, ou ser rápido, ou desaparecer. E ele tem que estar aqui na Terra. Peraí, rapidinho, peraí. Eu coloquei Star Trek e o Star Wars aqui, porque querendo ou não, são super-heróis. Os Jedi são super-heróis. A Federação ali, eles se envolvem em aventuras de super-heróis. Eles têm superpoder. Não, assim, a gente tá brincando, eu entendo o que tá falando, mas assim, tecnicamente não dá pra considerar como super-heróis. Porque a ideia do super-herói, ele tem que ter essa questão mais mítica do uniforme, dos superpoderes. E tem que passar aqui na Terra. Porque senão a gente vai botar aqui o John Carter as super-herói. Entendeu? Então, eles podem ser heróis. Eles podem ser heróis, eles podem até ter poderes, porque, queira ou não, eles não são humanos, eles são alienígenas, né? Eles são humanoides, mas são alienígenas, com exceção do Star Trek, que realmente são humanos, né? Mas todo mundo no Star Wars é alienígena, mesmo com aspecto humanoide. Eu acho que eu tenho uma aqui que vocês não vão vamos lá, hein? lembrar. Opa, vamos lá. Talvez. Eu acho que não. Talvez não seja. Eu acho que é do tempo do PH, National mas... Kid? Né, enfim. Não. Era um desenho animado e que o super-herói cantava assim: Super Mouse, seu amigo, vai salvá-lo do perigo. O Mouse, ele era alienígena? Era, né? Eu acho que era. Eu lembro que tinha a lua, ele ficava com o telescópio olhando. Acho que a lua era a base Eu dele. acho que ele era alienígena. Mas ele atuava na Terra. Não, acho que não. Eu acho que o Afrojack tá correto. Eu acho que, porque ele seria terráqueo se ele ganhasse poderes. Mas eu acho que ele tem a mesma história do Super-Homem. Eu acho que ele veio de outro planeta. Deixa eu até pesquisar. Achei aqui, ó. Ele não é um alienígena. Ele é um rato comum que ganha superpoderes. Tá vendo? Então pronto. Então eu estou perdoado pelo Star Trek e pelo Star Wars, tá vendo? Ó, viu? Ó, conseguimos voltar pra pauta aparando as arestas. Ó, por exemplo, ó, o Popeye. O Popeye, ele é um herói. Mas o Popeye não é super-herói por quê? Porque embora ele use a roupa de marinheiro, ele não tem a fantasia, ele não tem esses aspectos de um super-herói, entendeu? Posso sair um pouquinho da Claro. pauta? Você sabia que tem um filme do Popeye que é de terror? Sim, saiu agora. Esses Fizeram dias também aí. do Mouse, do Mickey Mouse. Tem do Mickey sabia? Mouse, tem do Bambi, é? tem do Ursinho Pooh. Como assim, cara? Sim, esses personagens que estão perdendo os direitos autorais, que estão inspirando os direitos autorais, a galera tá caindo em cima e tá fazendo tudo que pode com eles. Sim. Credo. Agora, voltando pra nossa pauta de super-heróis alienígenas, posso dar uma dica aqui legal? Ó, este aqui, ele é conhecido pela galera, tá? Que é o Thor. Porra, o Thor é sim. O Thor é alienígena. O Thor
Thor da Marvel, na origem dele, lá nos quadrinhos, ele era realmente o deus Thor, o deus nórdico do trovão. Ou seja, se acreditavam na existência de deuses, e então tinha Thor, tinha o Hércules, ou seja, eles eram realmente os deuses que a gente conhece, que a gente estudou e escutou. Nos últimas décadas, a Marvel mudou a origem. A Marvel, ela fez uma linha chamada Ultimate, que é onde os filmes são inspirados, aonde ela trabalha com a ideia de que os deuses nórdicos, por assim dizer, eles são uma raça alienígena que tiveram contato com a Terra na época dos Vikings e foram tratados como deuses. E eles vivem, cada um deles, uma média de uns 5.000 anos. Então, tipo assim, o Thor da Marvel, ele tem tipo já uns 3.000 anos. O nosso Thor, do filme. Então, essa nova interpretação do Thor da Marvel é que ele agora se passa a ser um alienígena com poderes, que é próprio da raça dele, com uma tecnologia que mistura tecnologia e magia ao mesmo tempo, mas eles são alienígenas, eles não são mais deuses, não são mais divindades, eles são alienígenas que a humanidade em algum momento adorou eles. O Thor hoje, dentro do canon, assim, da Marvel, ele Sim, é um e dentro do universo do Thor ali tem um alienígena real, raiz, desde a época que o Thor era deus nórdico, que é o Bill Raio Beta. Vocês sabem quem que é o Bill Raio Beta, né? Sim, que tem uma cara de cavalo. Isso. O Bill Raio Beta é um Corbinita. E o planeta natal dele foi destruído pelo Sutur, um dos vilões do Ele deu um Thor. pau no Thor algumas vezes, inclusive. Deu, e inclusive ele conseguiu levantar o Mjolnir, se provando digno. Por isso que o pai do Thor deu pra ele um martelo, que é o Stormbreaker. Exato. Que é o mesmo martelo que aparece na Guerra Infinita. Aquele martelo que de um lado é um martelo e do outro lado é um machado. Exatamente. É uma referência exatamente ao que o PH tá trazendo. Outra questão muito... Porque assim, ó, vamos lá. Vamos voltar para os nossos episódios normais aqui do Acredite Se Quiser. Geralmente, a interação que a gente escuta nos episódios, né, é que os alienígenas vêm para cá ou para nos estudar, ou para coletar alguma coisa aqui na Terra que eles precisam. Nunca é, na verdade, uma relação muito amistosa. Ou quando é muito pontual. Não sei se eu estou errado, Jack. Sim. É mais ou menos essa linha, né? Uhum. Os super-heróis alienígenas, geralmente eles têm uma outra pegada, né? Com exceção dos vilões, eles vêm pra cá pra nos ajudar, pra lutar por nós, contra outros alienígenas, ou até mesmo contra maldades aqui na Terra, etc. Um conceito que eu acho muito legal e que eu acredito que isso é muito viável dentro de uma teoria que existam alienígenas vivendo e nos visitando, é os Lanternas Verdes. Vocês já conhecem os Lanternas Verdes? A mitologia deles? Claro! Uhum. Os Lanternas Verdes, o que é? É uma raça alienígena muito evoluída, é uma das primeiras raças do universo, na verdade. E eles já tentaram várias formas de intervir em outros planetas, e deu errado, deu problema, por vários motivos. E nos últimos milênios, por assim dizer, eles criaram uma tropa, que é a tropa dos Lanternas Verdes, que são anéis de energia, onde pessoas e criaturas são selecionadas por terem coragem, por serem pessoas boas, uma série de... Uma força de vontade muito grande, que é a força primordial do anel, é a força de vontade. Isso mesmo. E cria uma espécie de força policial cósmica, onde essas pessoas protegem os seus setores, né? Então a Terra tem 2, 3 lanternas verdes, outro lugar aí no cosmos tem o seu... Ou seja, cada planeta habitado tem os seus lanternas verdes, né? Que protegem aquilo ali. Então, pescam muito o que a gente conhece no Star Trek. Alguns eles podem intervir, outros não. Mas o que eu acho legal? Se realmente existir algum tipo de entidade intergaláctica que se comunica e que nós não temos acesso, eu acho que é muito crível que eles tenham algum tipo de tropa policial, algum tipo de equipe para uma certa manutenção, não só entre eles, como também dos próprios planetas. O que vocês acham disso? Ô, Jackson, me corrija se eu estiver errado. Já teve umas teorias aí que tem algumas raças que protegem a Terra, né? De outros seres alienígenas, digamos assim, X. Não tem isso? Tem essa teoria, sim. Que ela é protegida, né, contra outros seres e tudo. Isso já é meio antigo na ufologia. Pois é. Eu acho esse conceito dos lanternas verdes muito interessante mesmo, como o Douglas falou. Ele é muito legal. Eu acho ele muito bacana de cada setor do espaço ali ter o seu lanterna verde, o seu protetor. E ali partindo já pro universo cósmico da DC, que a gente tá falando aqui agora do Lanterna Verde, tem também o Caçador de Marte, né, o John Jones. O Caçador de Marte, a origem dele é muito legal porque ela é muito ufológica, como a gente gosta. Porque o que acontece? Ele é trazido pra Terra de Marte e ele vem numa aparência alienígena estranhíssima. E como ele é metamorfo, ele se adapta e fica com uma cara humanoide.
Então ele aprende a gostar de nós, ele aprende a viver na Terra, ele aprende a ser um protetor da Terra, mas ele é aquele alienígena tradicional que foi arrastado pra cá por engano. Ô Douglas, mas vem cá, o Caçador de Marte, ele não chegou até a Terra porque ele fugiu de Marte, porque Marte foi dizimada pelos marcianos Alienígenas brancos? brancos, né? Isso. É que isso é a história que foi recontada, Ah, tá. que é também hoje uma das origens dele, que é muito boa. Foi até o Grant Morrison que fez isso, o Bright escritor, que é muito legal, que ele fala que aí tem até uma questão de racismo, como ele é um alienígena verde, os brancos tinham racismo dos verdes, sabe? Tem toda uma pegada, assim, tem toda uma pegada. Olha que legal. E é muito legal mesmo, mas é sempre nisso. Ele vem pra cá, ele tá aqui, e aí depois ele começa a confrontar problemas que são de lá. Uma coisa interessante é que o marciano, ele tem uma fraqueza que é o fogo. Ele é tão poderoso quanto o super-homem, mas ele tem fraqueza a fogo. Outro super-herói do universo de si ali, que é alienígena também, é o Gavião Negro, né? Não, pegar, nem entra nessa, cara. Eu vou te explicar por quê, cara. Isso é uma dor de cabeça para qualquer um que estuda quadrinhos. Vou te explicar por quê. Os Targaryenos, os Gaviões Negros e tal, eles têm pelo menos 3 origens, cara. Uma delas é que eles são de uma raça chamada Tanagar, onde eles são híbridos entre humanoides e gaviões, assim, sabe? Então eles têm asas no próprio corpo. Outra, eles são alienígenas de Tanagar também, mas eles são humanoides sem asas. As asas são tecnológicas. E ainda tem uma terceira, que eles não são alienígenas, eles, na verdade, são reencarnações de deuses egípcios. Cara, é uma loucura isso. Inclusive, essa versão é meio que misturada ali no desenho da Liga da Justiça, né? Tem uns que eles também misturam, aí que eles eram alienígenas, mas reencarnaram. Cara, Sim. É uma loucura, cara. É uma loucura. Vamos deixar de lado Essa deixa de lado. Essa aí, essa o é povo loucura gavião demais. aí, porque senão dá confusão. Mas vamos lá. Eu quero agora... sempre que eu puder, eu vou falar dele, que pra mim é o meu personagem da DC favorito, que é o fodão, o Lobo. O Lobo é divertido demais. Ele é um Xariano. É o último Xariano, na verdade. Xariano. Ele é indestrutível igual o Superman. Por quê? Tem uma história que chama O Lobo Morreu. E teve uma luta ali e o Lobo acabou morrendo e ele foi pro inferno. Chegou lá, ele trucidou o inferno inteiro. E o Lúcifer não queria ele lá porque ele tava acabando com o inferno. Mandaram ele pro céu. Chegou no céu, ele barbarizou o céu todo também. Matou os anjos, arrancou as de anjo. Ele enfiava a auréola nos anjos, torcia eles inteiros. E o céu ficou de saco cheio dele também e baniu ele. Então nem o inferno, nem o céu queria o Lobo, ele virou imortal. Putz, cara, pra mim é o melhor de todos. Pra mim é o melhor personagem da DC ali. Teve uma repaginação dele nos 952 que fizeram ele virar um playboyzinho ali. Ficou horrível. Ridículo. Lobo bom é lobo raiz. Sim. Mas, assim, ó, o que é muito legal é como a gente estava conversando aqui durante todo o episódio, é que o universo, né, como alienígenas que permite a criação de qualquer poderes, é uma fonte quase inesgotável, né, de tu trazer figuras super-heróicas para nos ajudar com poderes que vão vir de acordo com a necessidade do escritor, né? Então basta dizer que é do planeta X ou Y e lá ele voa. Lá ele tem raio, lá ele é imortal e por aí vai. Mas eu gosto muito quando eles dão para criaturas alienígenas nos quadrinhos, ou até mesmo em filmes, né, uma biologia mais coordenada. Ou seja, eles são realmente alienígenas, entende? É como se fosse nós só porque cresceram em outro ambiente. Então, não necessariamente eles vão ter poderes, eles vão ter outras características, né? A pele talvez vai mudar um pouco de cor, e por aí vai, né? Então eu gosto muito quando eles exploram esse aspecto, assim, mais, digamos assim, científico. Eu gosto, são um que eu gosto muito mesmo. É a pegada do Superman, né? Que lá em Krypton eles são comuns, mas aqui pela radiação amarela do Sol, que lá em Krypton o Sol é vermelho, aqui como é amarelo, esse Sol amarelo dá os superpoderes pro Superman. O Superman é como se fosse uma bateria solar. Isso é muito legal. A ideia da célula se tornar uma bateria, né? E falando em bateria, que recebeu poderes, um personagem também alienígena, que é super-herói, que eu gosto muito, é o Surfista Prateado, cara. Eu adoro a ideia de Surfista Prateado, eu acho ele um super-herói assim com muitas camadas, sacou? E muito trágico, né? E muito Sim. trágico. Pra quem não conhece, o Surfista Prateado, ele é um personagem da Marvel, mesma editora do Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, etc. Onde tem uma criatura chamada Galactus, que é um alienígena também. Devorador de planetas. Em planeta, destruir este planeta e se alimentar dele. Ele absorve a energia do planeta e se alimenta dele. Como ele não tem como ficar procurando muito planeta, porque isso gasta muita energia, ele criou um arauto, que este arauto vai nos planetas. E aí escolhe um planeta energético bom pra ele, escolhe a refeição. É como tu mandasse alguém lá, contratasse alguém do TripAdvisor pra indicar
qual é o melhor restaurante, e aí tu vai já no restaurante bom, né? TripAdvisor foi foda, velho. Aí tu vai lá no restaurante bom, já com 4 estrelas, com comentários, o surfista prateado. Vem nesse que é quente, pode chegar junto. Cara, e legal do Surfista Prateado é que o Galactus chegou no planeta dele, que era o Zenlar, Sim. e ele consumiu o planeta. E o Nori Nad, que é o Surfista Prateado, se ofereceu pra procurar planetas desabitados pro Galactus pra poupar o planeta Aí dele. ele fez um pacto, ele falou, ó, não consome meu planeta que eu vou contigo. Não consome o meu que eu viro o teu TripAdvisor. E a missão dele era achar planetas desabitados, pra não ter esse extermínio de vidas, assim, igual o Galactus fazia quando chegava num planeta habitado. E ele chega na Terra, ele vê que a Terra é toda povoada, cheia de vida inteligente, e ele tenta também salvar a Terra do Galactus. Só que o Galactus chega ali, já tava com fome, já tinha muito tempo que não se alimentava, e ele resolveu se alimentar da Terra. Mesmo com o Surfista Prateado sendo contra. Tanto que no final ali, o Quarteto Fantástico consegue eliminar o Galactus com o Nudilificador total. Nulificador. Isso. Que é uma tecnologia que nunca foi explicada, era um aparelhinho pequenininho que ele tinha, o Galactus morria de medo. E o Galactus resolve poupar a Terra, mas castiga o Surfista Prateado e prende ele com a barreira cósmica na Terra. Então ele fica condenado o resto da existência dele a viver dentro da Terra. Ele acaba virando um super-herói aqui. É muito legal. A história do Surfista Prateado é muito boa. Tem um desenho antigo da Marvel dele. Infelizmente é só uma temporada. O Mas Stan é Lee, muito né, bom. que é o criador, que é um dos criadores do Surfista, ele é apaixonado pelo Surfista Prateado, tanto que ele sempre gostava muito de escrever, porque é onde ele podia colocar todas as coisas mais filosóficas, né? Porque ele é um personagem muito trágico. Porque, vamos pensar como escrita, né? Como roteiro. Ele era um personagem que, num primeiro momento, ele salvou o planeta dele ser destruído, mas condenou centenas de milhares de outros planetas ao levar o Galactus para lugares habitados. É importante a gente lembrar também que super-herói não tá só no gibi, né? Não é só em quadrinhos. Tem filmes, tem séries. E naquelas séries japonesas que a gente cresceu assistindo na Manchete ou na Bandeirantes, não lembro agora qual era, tinha muito alienígena lá. E eu sei que o UFO Jack era fãzaço deles. Conta aí pra nós, UFO Jack. Fantástico Jaspion. Versão brasileira Álamo. Come on boy 辛い時ほど Come on boy 笑おうぜそうさ勇気がすぐ戻る男だもんな若さだもんな心の炎が眩しいもんな振り抜けら O fantástico Jaspion. Jasper é muito bom, cara. Jasper é muito bom. O Satangos tem o poder de enfurecer os seres e tornar os monstros incontroláveis. Eu adorava quando chegava na parte ele... Dai, Leão! Pô, era muito bom, cara. Começa com o Dylion, cara. Já chega esmagando todo mundo. Só na finaleira. Aproveitando o parênteses aqui, igual sempre todas essas equipes Super Sentai, eles brigavam, no final montavam uma arma grande, destruía o bicho, ele virava grande, pegava o robôzão e matava. Pô, por que já não chega com uma bazuca de cara e dá um tiro no bicho no início? Ou então destrói a coisa que transforma ele grande. Eu lembro dos Changeman que tinha o Gyodai, que transformava os monstros gigantes, você lembra? É o Gyodai! Tu lembra que o Gyodai ficou bom lá pro final da série? Sim, todos ficaram bons pro final da série. Todos eles foram se aliando aos Changeman. Ficou amigo. O Gyodai tem toda uma história. Até que não sei se tu vai lembrar desse episódio. Sim. Eles se transformam numa mulher Gyodai. Porra, cara, era muito legal. Acabou de destravar umas 8 memórias agora. Cara, o Changeman era isso, era uma reunião de alienígenas ali a serviço do Sr. Bazu, que eles estavam ali servindo o Sr. Bazu pra poupar o planeta deles. Ou eles foram, o planeta deles foi destruído e só sobrou eles. E no final todo mundo vai se aliando ao Changeman. Todos eles vão se aliando. Tinha uma série dessas das antigas que essa realmente ela era muito trágica. E era muito boa. E eu me lembro que quando eu assisti, cara, acho que foi uma das primeiras coisas que eu vi na vida que me deixaram triste quando criança, né? Eram os Flashman. Não sei se vocês chegaram a ver esses Flashman. Uhum. Sim, as 5 crianças raptadas da Terra quando eram crianças.
Aí eles voltaram pra Terra, agora com poderes lá pra se transformar nos Flashman. Aí eles queriam procurar os pais. E eu me lembro que lá no finalzinho, eles não estavam mais adaptados pra nossa atmosfera, então eles iam morrer. Eles tinham que ir embora de novo. Vocês lembram disso? Sim, lembro. Essas séries antigas eram muito boas, cara. Um alienígena que eu gostava muito também dessa leva aí de super-heróis orientais era o Spectro-Man. Vocês lembram do Spectro-Man? O Spectro-Man, pra mim, até hoje, ele é o vilão, tá? Porque o Dr. Gore, ele queria só proteger o ambiente. Cara, na verdade, o Dr. Gore queria dominar a Terra usando a poluição pra criar monstros. Não era o contrário. Não era porque a Terra tava poluindo as coisas que aí ele usava os monstros pra poder atacar os humanos que estavam destruindo tudo, o planeta? Eu acho que era o contrário, cara. Não. Aqui, ó. Quer ver? Peraí. Planeta a Terra, cidade Tóquio. Como todas as metrópoles, Tóquio se acha hoje em desvantagem na sua luta contra o maior inimigo do homem, a poluição. E apesar dos esforços das autoridades de todo o mundo, pode acontecer um dia que a terra, o ar e as águas venham a se tornar letais para toda e qualquer forma de vida. Quem poderá intervir? Spectreman! O Dr. Gore chegou na Terra querendo dominar a Terra usando a poluição pra criar monstros. Aí tinha o grupo ali do Spectro-Man, que era aquele grupinho que não fazia absolutamente nada, tava ali só pra dar trabalho, o Spectro-Man, mas era o pano de fundo e o Kenji, que era a versão humana do Spectro-Man, né? O Spectro-Man era um androide criado pelos Dominantes, que era uma raça que já tinha enfrentado o Dr. Gore em outras situações, mandou o Spectro-Man pra Terra pra proteger. Então o Kenji, ele fazia parte desse grupo aí que tentava, né, proteger a Terra ali dos perigos do Dr. Gore, das ameaças. Mas quem resolvia tudo sempre era o Spectro-Man. Ah, não há dúvida. Porque nós estamos desbloqueando memórias dos nossos ouvintes agora, nesses últimos minutos. E quem estiver escutando de noite, eu não sei se vai dormir. Será? Por quê? Muita memória desbloqueada. Sim, o efeito nostalgia. O efeito nostalgia é muito poderoso. Tinha muito antigamente, né, cara, essa parada. Atualmente não tem tanto. Você não vê tanto super-herói extraterrestre, assim. Não tem. Mas antigamente tinha muito, cara. Muito, mas muito mesmo. Hoje o pessoal se usa mais a ideia da tecnologia, né? Tipo, fizeram um negócio tecnológico e deu poderes. Mas o recurso do alienígena realmente não é tão utilizado. Embora muitas coisas de cultura pop, eu acho muito engraçado quando eles usam uma explicação alienígena. Tipo, vampiro era um alienígena. Entende? Tipo, vampiros do espaço. Eu adoro quando eles fazem esse tipo de coisa. Uma coisa que também era muito legal, que não era alienígena, mas a história era do Jiraiya, né? Lembra do Jiraiya? Lembro. Mas Jiraiya era terrestre, não era não? O Jiraiya era, mas o resto da galera não. Tinha aquela pedra, né? Que eu acho que era o Paco. Que aí é onde fez a espada dele, sabe? Aquilo tudo era coisa alienígena. Duas séries dessas antigas que eu não assisti, que eu não gostava muito, era o Jiraiya e o Lion Man. Eu não gostava muito, não. Alguém aí no comentário explica pra nós, porque eu não me lembro, por que tinha um Lion Man amarelo e outro branco, cara? Eu ficava confuso demais quando era criança. Acho que eram dois personagens diferentes, não era? Ia ser duas séries, e aqui no Brasil eles colocaram como se fosse a mesma, uma continuação da outra, quer ver? Ah, tá, outra série, no caso. Pode ser. Eu me lembro, quando era criança, volta e meia, o Lion Man era amarelo e volta e meia o Lion Man era branco. Eu nunca gostei do Lion Man, não, porque eu achava a maquiagem dele extremamente tosca, mas muito tosca. Era bem tosquinho. Lion Man era tosquinho. E falando em Lion Man também, a gente não pode deixar de citar aqui os Gatos do Trovão, os Thundercats. Eles eram super-heróis, né? A gente imagina ali que a terceira Terra, que falava que era o terceiro mundo, era a Terra. Eu sempre imaginei que fosse, parece que não é, né? Eu não sei se era a Terra. Eles citavam, era o terceiro mundo. O terceiro mundo seria a Terra. Eu sempre vi o terceiro mundo como sendo a Terra pós-apocalíptica. Sim. Porque ali tinha várias alienígenas, várias culturas, mas tinha pirâmides, que era muito antigo, que era a terra do Mun-Ra, né? O Thundercats era muito bom, cara, muito bom. Esse é um desenho que, inclusive, ganhou algumas versões atualizadas no decorrer dos anos ali, mas nenhuma superou a série original de 85. Cara, é uma porcaria essas versões atuais, hein, do Thundercats. Porra, nem fala. Nossa, muito ruim. E uma grande frustração minha é que nunca tenha virado filme, live action. Ah, mas isso vai virar, você pode ter certeza. Um dia vira. Tá demorando, né? Tá demorando. No YouTube a gente vê muito live action, por assim dizer, dos Thundercats feito por inteligência artificial. É legal, cara. Dá pra imaginar coisas incríveis. Agora, e o He-Man? O He-Man tem uma parada de alienígena aí também, vocês estão ligados? Vai virar filme ano que vem, hein? Vai. E todo mundo tá elogiando, tanto que o filme é bom.
Eu vi uma descrição do trailer, né? Eu não vi o trailer ainda, mas parece ser muito legal. Não, o pessoal tá elogiando. Algumas pessoas já viram, né? E estão elogiando, dizendo que o filme é bom. Não estão dizendo que é galhofa, não. Pois é, e vocês sabem qual que é a parada extraterrestre ali no He-Man? Isso eu sei. Vamos ver, hein? Tudo do He-Man, que se passa lá em Eternia, são alienígenas, são do planeta de Eternia. Acontece que tem alguns outros planetas e outras dimensões, que aí é onde tem a questão de Hordak, aí tem a questão da She-Ra. Não! Vamos lá, eu vou puxar a memória de vocês agora, vocês vão lembrar. A rainha ali, ela era uma terrestre, ela era uma astronauta, que ela entrou numa nave pra fazer uma missão. Sim, e ela caiu lá em... Isso, só que todo mundo lá é alienígena, eles são eternianos, por assim dizer. Sim, meu ponto é que a rainha, sendo humana, ela era uma extraterrestre ali, em Eternia. Não, a rainha era. Só que o que eu tô dizendo é que é o seguinte, além de Eternia, existem algumas outras dimensões e outros planetas, que é o caso, por exemplo, onde tá a She-Ra. A She-Ra, ela não tá em Eternia, ela tá em outro planeta. A She-Ra é irmã do He-Man. Elas foram divididos e tal. E o Hordak, que é o inimigo da She-Ra, ele era o chefe do esqueleto. Isso mesmo. Entendeu? Mas são tudo alienígenas de planetas e tal. Mas a única que é, digamos, da Terra, que pra eles é uma alienígena, né? Pra nós não, né? Mas pra eles é uma alienígena, é a rainha. Agora, um alienígena clássico ali do He-Man também era o Gorpo, né? Ele era um alienígena de... Olha o nome do planeta dele, Trolla! E ele veio pra Eternia lá, e por ele ter saído do planeta dele e vir pra cá, ele não conseguia fazer as mágicas dele muito bem aqui em Eternia. Ele era de outra dimensão. É igual a... por isso eu tô dizendo, lá o coisa do He-Man, isso é muito incrível. Isso aí realmente é uma força de criatividade muito grande. Porque o He-Man, eles têm várias coisas. Eles têm tecnologia, magia, ciência e realidades quânticas. Porque assim, eles têm essa questão de universos paralelos, de magia e tecnologia juntos. Tanto que eles são, digamos assim, um pessoal meio medieval, com um tanque que lança laser, mas tem um mago junto. Eu acho muito legal. É muito criativo. Esse filme aí tá na minha lista de curiosidades que eu quero ver. Esse filme me deixou bem curioso. E vai ser bom, cara. Vai, porque o filme antigo com o Dolph Lundgren é muito ruim, cara. Né? É um filme horrível. Vou dar uma dica, pra quem gosta de He-Man, vou dar uma dica legal. Na Netflix tem um episódio de como surgiram os brinquedos. E tem um episódio sobre o He-Man. Não deixem de assistir. É maravilhoso. É uma sequência. É a Barbie, aí tem o He-Man, tem os Thundercats, Comandos em Ação. Transformers. Cara, é um episódio melhor do que o outro. Vale muito a pena. Sim, acabei de falar aqui também, mais um alienígena super-herói, Transformers. Eles vieram de Cybertron. São mesmo. E, cara, Transformers é muito bom. Eu não gosto muito dos filmes do Michael Bay, não. O primeiro é legal, mas os outros são muito ruins, não gostei. Eles ficaram confusos, né? Ficaram! E, cara, é uma cena de luta, assim, que você não consegue entender nada que tá acontecendo. Os Transformers, ele parece um amontoado de pó e parafuso ali. Tu chegou a assistir os últimos filmes dos Transformers? Os últimos 2? Eu vi o Bumblebee, que eu gostei muito. Tem a Bumblebee sequência, é bom. tem outro. Esse eu não vi. Vale a pena, sabe por quê? Eles corrigiram isso. Agora eles são mais coloridos. Eles são mais próximos aos desenhos animados. Então, tu consegue identificar a batalha, tu consegue identificar o personagem, não é aquele amontoado prateado que tu não sabe o que é o quê. E é bem legal. E posso dar um spoilerzinho? Só um de leve? Claro! No final do filme, eles fazem o gancho para juntar os Transformers com os Comandos em Ação. Uou. Ah, é? Vai ter como é que chama? Um collab ali dos dois? No final, eles fazem esse elo entre Transformers e Comandos em Ação. Não vou dizer como, assistam. Eu nunca gostei muito de Comandos em Ação, não. Vamos ser bem sinceros, tá? Inclusive, eu quero deixar uma recomendação pra quem tá ouvindo a gente aqui. Se vocês gostam de Transformers antigo, o G1 ali, da década de 80, assistam Transformers 1 filme. É um desenho longa-metragem dos Transformers. O novo que saiu agora, não é? O que aparece a... Não, é o filme de 86. Transformers, o filme. Tô ligado. Que desenho maravilhoso. Pô, pra mim, a melhor coisa de Transformers já feita é aquele filme de Transformers. Eu tenho um carinho gigante pra esse filme. É muito bom. Muito bom mesmo. Assim, ó, como a gente tá na reta final, nós não poderíamos de falar de um assunto que todo mundo que escuta este podcast gosta, que são os deuses astronautas. Nós vamos ter várias culturas, várias civilizações ao longo da nossa história que vão contar histórias de super-heróis, de certa maneira. E tem um padrão estético muito semelhante. É um deus que veio do céu e lançava raios com a mão.
Era um Deus que veio do céu e nos ensinou a trabalhar com fogo. Era um Deus que veio do céu e nos ajudou a construir uma pirâmide, sabe? São histórias que se repetem em muitas coisas. Assim, eu não quero desmerecer, nem que se magoem comigo, por favor, tô fazendo apenas uma análise assim, mais apartada. A própria história bíblica, ela tem muito disso. Tudo são esses deuses vindos do céu que brigaram e que, por causa de alguns problemas dessas brigas, tiveram que destruir parte da terra. E isso acontece também no texto de Gilgamesh. E aí, quando tu pega lá as Virmanas, que chegou a ter uma descrição até de naves lutando nos céus, ou seja, muito que a gente lê de super-heróis hoje, que a gente vê como fantasia, ficção, sci-fi, eles estão presentes em quase todas as lendas formadoras de sociedades no mundo inteiro, desde civilizações lá na Nova Zelândia até o interior do México, sabe? Então, assim, a minha grande pergunta é, não seriam os nossos super-heróis de hoje apenas uma releitura desses grandes super-heróis da história antiga, que a gente hoje descobre nas escavações, nos livros e tudo mais? O que é que vocês acham? Não tá errado isso não, cara. É mais ou menos por aí. A gente vê a jornada do herói em tudo, né? Nas séries atuais, nas histórias atuais e também na mitologia, né? Você pega a história de Horus, por exemplo, tem toda essa pegada aí, como se fosse realmente um super-herói, né? E acaba inspirou bastante as histórias atuais, né? Digamos assim, tem essa influência bem constatada, né? Sim. E aqui, já que a gente tá na reta final, pra gente encerrar isso aqui com chave de bosta, eu quero citar um super-herói que pra mim é um dos piores filmes de super-herói alienígena que eu já vi na minha vida. Mas eu não posso deixar de citar aqui. Howard, o Pato. Aí tu pegou pesado demais! Porra! Não. Aí a internet vai cair. Cara, mas eu tinha que citar esse aqui porque o Ribas é um grande fã desse filme. O Ribas adora o Howard o Pato. Adora. Então é uma homenagem pro Ribas aqui eu citar o Howard o Pato. Cara, ele veio de Duck World, um planeta igual a Terra, só que de pato, cara. Sabe que filme que saiu esses dias, uns 4 anos, foi na época da pandemia, eu acho, que tem tudo a ver com o que nós falamos agora, desses negócios dos deuses astronautas, pela Marvel, é Os Eternos. Eu gostei do filme, eu não achei ruim. Eu vi alguma coisa, mas eu não vi o filme inteiro, eu vi pedaços dele, sacou? Eu não achei ruim, cara, de verdade. Porque, o seguinte, o Eternos, ele saiu numa época que tudo ali no universo cinematográfico fazia sentido, era um filme com outro e tal, e o Eternos, ele é muito solto. Ele não tem nenhum dos personagens que o pessoal conheceu, ele fez muito pouco sucesso, mas eu gostei muito do filme, cara, de verdade. Porque, principalmente por ter essa paixão por deuses astronautas, por essa questão mitológica dos alienígenas do passado, pô, os Eternos, pra quem gosta disso, os Eternos da Marvel é exatamente sobre isso, deuses do passado. Deuses alienígenas. Eles são alienígenas que estavam na Terra desde o início e tudo que a gente acredita hoje de deuses e super-heróis, na verdade, são eles. Cara, tem muita coisa. Eu acho que é um assunto muito vasto. Provavelmente o pessoal vai brigar com a gente aqui porque esqueceu alguma coisa, sacou? E alguma bobagem a gente falou. Com certeza. Com certeza. Mas aqui, tem muitos filmes de super-herói aqui. Eu peguei uma lista rapidinho aqui, a gente não vai citar eles agora, mas, pô, dentro da Marvel ali tem a Capitã Marvel, tem o Marvel, tem o Império Shi'ar, que faz parte dos X-Men ali, que é uma raça alienígena. Tem o Max Steel, que um adolescente pega poderes ali quando entra em contato com os extraterrestres também. Tem muita coisa, cara. Tem os Guardiões da Galáxia, que é uma equipe de alienígenas. Então eu acho muito interessante, tem muita coisa ali, e a gente não vai conseguir falar de tudo aqui, impossível. Então, se a gente esqueceu alguma coisa aqui, puxe a nossa orelha lá nos comentários. Quem sabe a gente não volta pra segunda parte aqui e fala dos que faltaram. Você está ouvindo Acredite Se Quiser. Então foi isso. Hoje falamos dos super alienígenas que chegaram no nosso planeta e se tornaram super-heróis. Como eu acabei dizendo há pouco, provavelmente nós esquecemos, provavelmente não, com certeza nós esquecemos alguma coisa aqui importante, grande, que não foi citada. Então, deixa lá nos comentários. Vocês lembram de mais algum alienígena que é super-herói? Coloca lá, quem sabe a gente não faz uma segunda parte aí com as sugestões de vocês. Até lá, agradecer o Douglas aqui a visita nos estúdios, acredite se quiser, pra gente bater esse papo. Valeu demais! E Douglas, só reforça o pessoal aí a HQ que a Tábua tá soltando, que tem essa temática.
Claro, estamos lançando Miller, que é um quadrinho desenhado pelo gênio Eugênio Colonese, que é um dos grandes mestres da nona arte brasileira. Está em pré-venda na Amazon e no Catarse até o meados de janeiro de 2025. Até o dia 5 de janeiro, na verdade. E quem estiver nos assistindo, escutando esse podcast depois dessa data, vai ter na Amazon. Mas quem estiver escutando antes, corre no Catarse, link na descrição, porque tem brinde. Que brinde? Vai ter um Golden Plate muito bonito, que é um bookplate dourado, papel especial, é legal, é um charme. Então pronto. Então eu deixarei na descrição do episódio para quem quiser fazer a pré-venda aí. Senhor Ufudjack, valeu demais aqui o papo hoje. E tem alguma coisa lá no Fenômeno de alienígenas super-heróis? Super-heróis não, mas tem alguns aí que alguns consideram como vilões, né? Super vilão alienígena tá cheio, né? Grace. Então eu adorei aquele episódio do Batman alienígena. Qual episódio do Batman alienígena? Foi o penúltimo aqui do podcast. Tá. Do caso do Santa Isabel, é isso, Jackson? Santa Isabel, isso. É o Batman alienígena. Eita! Aí, ó. Inclusive, eu até falei isso no último episódio, que vários ouvintes vieram me questionar: PH, será que o Batman não foi inspirado nesse alienígena aí? Não, porque o Batman foi inspirado no Zorro e no Sombra. Eram personagens públicos na época. Na época eles não tinham acesso a esse tipo de informações. Então pronto. Nada como alguém bem esclarecido pra explicar isso pra gente. Eu vou deixar na descrição do episódio para vocês o link para quem quiser fazer a compra dessa HQ aí, da Tábula, na pré-venda. Então, corram lá e garantam a sua. Esse assunto é muito interessante e ter um material desse aí, antigo, que você não encontra mais reeditado, bonitinho, refeito. Lindão. Pois é, não tem como perder. Então vai estar na descrição do episódio para vocês. E lá na descrição do episódio também tem o link pro nosso site, acredite se quiser, podcast.com.br. Vocês gostam do podcast, querem dar uma moral pra gente, fazer um apoio ali ao projeto? Entre por lá, façam a assinatura de vocês pelo nosso site. Fazendo a assinatura, vocês têm acesso ao nosso grupo do WhatsApp, podem baixar todos os episódios pro celular de vocês, para onde vocês quiserem ouvir, sem propaganda, sem depender de internet. Tem episódios exclusivos, tem nossa loja, que vai estar entrando em breve. Inclusive, nossa loja lá vai ter muitos super-heróis alienígenas lá à venda. Então, dê uma olhadinha lá que tem sempre muita coisa interessante. E mais uma dica só pra vocês, chegando no final do ano, quem puder dar uma moral pra gente também, for comprar alguma coisa pela Amazon, entra pelo nosso link que tá lá nos destaques do Instagram. Lá em cima tem link para compras na Amazon. Entra lá, faça sua compra de Natal por lá e dê uma moral pra gente, beleza? Valeu! Nos vemos na próxima semana com mais casos super-heróicos ou casos de alienígenas pouco conhecidos. O Sr. Ufudjack pesquisa pra gente. E nunca se esqueçam que aqui nós só contamos as histórias. Acredite, se quiser.